Fala pessoal, tudo bom? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os padrões de retomada da economia após uma crise, né? Nós estamos passando por uma crise na saúde agora que afetou a economia e quais são esses padrões, né? O que eles divergem, como você tem que agir diante dos padrões após uma crise. Bom, nós temos 4 padrões principais, que é o padrão em V, o padrão em W, o padrão em U e o padrão em L. Bom, vamos começar pelo padrão em V. O padrão em V, ele é um dos melhores dos cenários, né? Existe uma queda acentuada da economia e uma guinada muito forte voltando para os patamares anteriores. Como que ela ocorre nesses casos? Existe uma queda na crise, mas ela não muda os fundamentos da economia, né? Ela não abala toda a estrutura econômica de um país. Então, existe uma queda, ela é temporária e de repente volta tudo como se nada tivesse acontecido. Esse é o melhor dos cenários, né? Existe também o padrão em W. Esse padrão em W ocorreu no Brasil mais ou menos por volta da década de 80, que dizem que foi uma década perdida. Por quê? Houve uma crise, a crise se acentuou, a economia teve uma queda, parecia que a coisa ia voltar, ela deu uma guinada, porém depois ela teve uma segunda onda de queda. Isso nos investimentos é muito ruim, porque leva a decisões erradas dos investidores, porque parece que a coisa está indo, está guinando e de repente tem uma outra porrada. E nisso muitos investidores acabam deixando dinheiro na mesa. Então é um padrão muito arriscado, você tem que estar muito atento ao cenário, né? Tanto macro como micro, porque esse padrão em W pode fazer com que você tome algumas atitudes, algumas decisões equivocadas nos seus investimentos. Existe também o padrão em U, que é o padrão mais ou menos que a gente estava ali nessa última década aí, de 2014 até 2016, que foi ali no plano Dilma, que a economia caiu. Por um período ali de 2, 3 anos, a economia se manteve nos níveis baixos, até agora estava começando a subir, fazendo tipicamente a figura em U, né? Você cai assintosamente, mantém-se um período embaixo, fazendo aquela curva do U, para depois estar subindo. Esse também é um modelo onde a crise se estende por um prazo um pouco maior, e isso afeta diretamente a economia e também o mercado financeiro, porque o preço dos ativos se mantém ali muito baixos perante o seu valor, porque a economia não está parada, está estagnada. E existe também, alguns dizem que nessa última década aí de 2014 até 2020, aí, a economia brasileira pode estar numa recessão, né? Uma economia em L, uma retomada em L, que seria uma queda e um longo período parada, né? Então, você tem uma queda, você caminha e agora que nós estávamos começando aí, por volta de 2019, 2020, as coisas estavam começando a se movimentar. Então, esses padrões de retomada de economia são muito importantes, você tem que estar muito atento a eles. Claro, você não vai acertar, não, é esse padrão e bater o martelo. Você tem que estar muito atento às decisões do governo perante a crise, se essas decisões foram assertivas, se de fato as decisões vão ajudar ao estímulo da economia voltar ao que era antes. Por exemplo, nessa última crise agora que nós estamos passando agora devido à crise da saúde, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o Brasil tem grandes possibilidades de ter uma economia em V, né? Aquela queda acentuada e uma porrada para cima. Porém, existem outros que já dizem que o Brasil pode estar passando por uma retomada da economia em W ou U. Então você tem que ficar muito atento a esses detalhes e saber analisar bem o macro, né? O governo tomou boas atitudes, o dinheiro está sendo bem gasto, então existe uma enorme gama de informações que você tem que olhar para ver se de fato as decisões que você vai tomar a partir de uma perspectiva futura de economia são viáveis, são válidas ali para a sua decisão e se a economia de fato vai seguir no rumo certo. Tá bom, pessoal? Então esses são os padrões mais clássicos de retomada de economia, o V, o W, o U e o L. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, já deixa o seu comentário, o que você acha que a economia brasileira vai seguir, se vai ser o padrão em L, em V,
Então já deixa aqui embaixo nos comentários e valeu. Tchau, tchau.